A Guerra Civil Americana foi uma das guerras mais importantes para os Estados Unidos. A partir dela, a indústria também chegou ao sul. A partir dela, o governo federal aumentou sua influência. A partir dela, a escravidão nos Estados Unidos acabou. Mas e se isso tivesse acontecido de forma diferente? E se os confederados tivessem ganhado a Guerra Civil Americana? Fique no vídeo e descubra. Primeiramente, eu vou explicar o que foi a Guerra Civil Americana e depois dizer como o Sul poderia ter ganhado. A Guerra Civil Americana vem de muitos anos antes, e lá nos Estados Unidos existiam os estados com escravidão e os estados sem escravidão, e no geral ambos eram rivais, e ambos queriam ter a maior parte do poder central, no caso Washington. E bem, os tempos foram passando e mais estados iam surgindo, e alguns decidiam se eles iam ser estados com escravidão ou sem escravidão. E o Sul começou a ficar preocupado porque o número de estados sem escravidão era bem maior. E o Sul, depois disso, sempre teve um receio de que alguma hora algum presidente iria acabar com a escravidão. E essas tensões aumentaram significativamente em 1860, quando Abraham Lincoln foi eleito. Lincoln já era conhecido nos Estados Unidos por fazer discursos contra a escravidão, e muitos agricultores do Sul sentiam medo de que na presidência de Lincoln a escravidão iria acabar. Mas as coisas não funcionavam como os confederados pensavam, e Lincoln de início realmente não iria abolir a escravidão. Porém, vários estados escravagistas do Sul começaram de um em um a se separar da União e declararam os Estados Confederados da América. E durante esse tempo, os estados da Carolina do Sul demandou que enquanto eles estivessem independentes, o governo federal deveria retirar suas tropas do Sul. O governo federal recusa, e em 12 de abril de 1861, os confederados atacaram o Forte de Sultan, começando assim a Guerra Civil Americana. E durante 1861 até 1865 houve algumas batalhas importantes, onde eu não vou citar elas aqui, já que não vai fazer muita diferença para a nossa linha do tempo. Mas, em todo caso, eu vou deixar uns vídeos aqui na descrição. Eles estão todos em inglês, mas se caso vocês queiram que eu faça no futuro um vídeo sobre a Guerra Civil Americana, comente aqui nos comentários. E bem, no final da Guerra Civil Americana, a maioria deve saber, os confederados se renderam, a confederação foi dissolvida e a escravidão acabou. E aí a gente volta para aquela pergunta inicial, e se os confederados tivessem ganhado? Para dizer isso, temos que voltar para 1812, e naquela época o general confederado Robert E. Lee tinha uns planos em mente, a Operação 191. Ela consistia do seguinte: os confederados iriam lançar uma invasão à União, onde eles iriam flanquear os americanos e cortar o acesso até Washington. Assim, Lee abaixaria a moral do norte e ainda conseguiria o apoio estrangeiro. E essa parte foi bem debatida no meu vídeo sobre o México, onde muita gente falou que os britânicos nunca iriam ajudar o sul. Porém, naquela época, os americanos estavam fazendo um bloqueio ao algodão do sul, e isso acabou prejudiciando muito a indústria britânica. Sendo assim, os britânicos já estavam prontos para intervir diplomaticamente do lado do sul, mas antes eles precisariam ter certeza que os confederados iriam ganhar. E no mais, a relação da União com os britânicos não estava muito boa, principalmente após eles descobrirem um navio britânico cheio de diplomatas do sul. Mas voltando à Operação 191, na nossa realidade ela falhou porque a União conseguiu interceptar uma carta do Sul e assim descobriram a posição dos confederados. Mas agora nessa nova realidade, essa carta não é interceptada pela União e Lee tem 100% de sucesso em sua operação. Após isso, os britânicos intervêm e o Sul e o Norte fazem as pazes. Com o Norte reconhecendo a independência do Sul, após isso ambos governos tentariam se organizar. Lincoln deixaria o governo pouco tempo depois, mudando completamente sua imagem para os americanos. Essa vitória confederada não influenciaria apenas os Estados Unidos. Como exemplo, nós temos Rússia, México e Cuba.
A Rússia, nessa realidade, não vende o Alasca para os Estados Unidos, já que com que dinheiro eles iriam pagar? Já o México é um dos países com mais mudanças. Na realidade original, os Estados Unidos ajudaram os republicanos no México e tiraram Maximiliano do poder. Já nessa nova realidade, isso é meio inviável, já que os Estados Unidos teriam que lidar com seus próprios problemas internos. Sendo assim, o Segundo Império Mexicano não conseguiria se estabilizar. Já Cuba não teria história porque eles seriam anexados pelos confederados. Jefferson Davis, o presidente do Sul, sempre quis isso por causa do açúcar deles e tudo mais. E quando Cuba ganhou a independência da Espanha com a ajuda dos americanos, eles não tinham muito desejo de anexar o local, mas os confederados tinham. Agora vamos falar sobre um assunto mais sério, a escravidão. Obviamente, os confederados teriam que acabar com a escravidão em alguma hora. Em torno dos anos de 1890, os confederados aboliriam a sua escravidão. Obviamente, para isso acontecer, teria que haver muita influência dos britânicos, e medidas como a paralisação do comércio do Sul seria bastante plausível. Muita gente diz que os confederados, após acabar com a escravidão, iriam se industrializar, mas isso não aconteceria. A gente pode pegar o exemplo do Brasil, que mesmo após o fim da escravidão, não se industrializou. Isso ocorreu porque, mesmo tendo reduzido sua produção, o antigo sistema ainda era muito aproveitado. E ainda tinha o caso das oligarquias e várias outras coisas. No caso do Brasil, a gente tinha o café e os confederados, eles tinham o algodão. Mas agora vamos falar da revanche do Norte. Bem, ela poderia acontecer em qualquer momento, já que os dois países estariam sempre com ressentimento um do outro. Mas o momento mais próximo de acontecer a revanche do Norte seria na Primeira Guerra Mundial, onde os confederados, com ótimas relações com os britânicos e franceses, se aliariam à Entente. Já o Norte, com uma alta população alemã e um desejo de se vingar daqueles que dividiram o seu país no passado, iriam se aliar aos impérios centrais. E diferente da primeira vez, os Estados Unidos não iriam ceder até os confederados caírem. E assim seria a Primeira Guerra Mundial, com os americanos tendo que lutar no sul com os confederados e no norte com o Canadá britânico. Provavelmente os americanos iriam vencer, já que eles têm uma ótima indústria, uma população alta, e provavelmente eles também têm um exército maior. Agora indo para a Europa, sem um armamento americano, sem um empréstimo americano e sem os soldados americanos e canadenses, a Alemanha venceria a Primeira Guerra Mundial. Se você quer saber como seria se caso os alemães ganhassem a Primeira Guerra Mundial, eu vou deixar uns cards aqui em cima com os vídeos sobre isso que eu fiz. No final, a América do Norte seria assim. E calma, não precisa vir aqui nos comentários dizer que isso é irreal, deixa eu explicar. Com exceção do norte do Canadá, o resto não é bem povoado. Sendo assim, os americanos não precisariam de tanta influência para anexar o Canadá. Já os confederados nem precisa explicar, já que esse era o principal objetivo dos americanos. Após a Primeira Guerra Mundial, os americanos seguiriam a vida normalmente, e provavelmente que ocorresse algumas revoluções do Sul, porém nada em que os americanos não pudessem conter. Mas se você quer saber o que poderia acontecer no futuro do mundo, veja o vídeo sobre se a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial que eu fiz. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e compartilhar para as outras pessoas, porque isso vai ajudar muito esse canal. Ah, e antes de ir embora eu também gostaria de anunciar o meu servidor do Discord, que eu vou deixar o link ou na descrição ou nos comentários, em algum dos dois eles vai estar lá. Então, é só isso mesmo e tchau!